Shalom, meus irmãos, está começando mais um Examinando as Profecias, toda terça às 20 horas, hoje com um tema super especial. Nós vamos tratar de uma convergência entre a saída do cativeiro egípcio e a entrada na Terra Prometida, em dois momentos muito singulares. Um foi a Páscoa, o outro, o ano jubileu, após Yom Kippur no 7º mês, o período em que estamos vivendo. Também o eclipse de lua de sangue chegando, o período da festa das cabanas, mas antes vamos orar. Pai Todo-Poderoso, pedimos a Tua direção sobre esse estudo. Sabemos que o Teu povo entenderá os sinais. Sábios entenderão, ouvidores darão ouvidos e nos ajude a compreender qual a saída, qual a resposta de tudo isso. Pedimos a Tua proteção, envia os Teus santos anjos, abençoa e perdoa os pecados em nome do nosso Salvador, Yahushua HaMashiach. Amém. Bom, amados, eu quero começar com um texto muito interessante que está em Hebreus, capítulo de número 11, e diz assim, que foi pela fé que Moisés, claro, juntamente com o povo, saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Perseverou como quem vê o invisível. Mais adiante diz algo muito interessante que se aplica a todos os que creem. Diz assim no verso 38, errantes em desertos e montanhas, vivendo em cavernas e buracos no chão. O mundo não era digno deles. Todos eles tiveram mérito reconhecido por causa de sua fé. Entretanto, não receberam o que lhes foram prometido, porque o Pai planejou algo melhor que nos envolveria, de forma tal que apenas conosco eles alcançariam o objetivo. Então, foi pela fé que eles saíram do Egito, foi pela confiança em uma lua de sangue em 1446 antes do Messias. Essa é uma data muito importante, porque foi numa lua de sangue, numa Páscoa. E nós estamos falando de luas de sangue que representam um sinal de livramento, de proteção, que representam também uma prefiguração de coisas que vão chegar. E é por isso que nós temos que abordar esse tema, porque nós teremos uma lua de sangue agora no dia 27 de agosto para o dia 28. Significando que é uma época especial de festa bíblica. Nós estamos falando Sukkot, cabanas. E duas datas sempre convergem em eclipses. Uma, a saída do Egito, a libertação do cativeiro, o cordeiro que cobre com sangue, que protege, que desvia a fúria do anjo destruidor. Outra, a chegada na Terra Prometida. E são dois momentos muito importantes que nós temos que destacar hoje, que estamos aqui em agosto de 2027. Nós estamos para ver grandes sinais. Um deles, uma lua de sangue, desse ano, 2026. Então, vamos analisar algo muito interessante sobre a chegada dos israelitas em 1406 a.C. E a data correspondente ali há uma coisa muito interessante que é a posse da terra, que é o momento em que você entra em descanso, que você cessa a peregrinação, que também nós encontramos ali a herança sendo distribuída, algo muito importante acontecendo, que está registrado aqui em Levítico 25. Vamos falar do ano jubileu, porque agora, exatamente agora, no 10º dia de Yom Kippur, que foi neste 7º mês lunar, se completam exatamente 70 jubileus desde a entrada em Canaã. Mas o que é um jubileu? E aí nós vamos entender o que isso tem a ver conosco hoje, em 2026. Então, quando nós lemos Levítico 25, nós encontramos algo muito interessante. No verso 8. Contem 7 Shabbatot, os sábados de anos, 7 vezes 7 anos. Ou seja, 49 anos. Então, no 10º dia do 7º mês, no Yom Kippur, soem o toque do shofar. Soem o shofar em toda a sua terra. E consagrem o 50º ano. Então, o 50º ano é o ano jubileu. É o ano consagrado, separado, para um propósito específico. É o ano jubileu que estamos entrando agora. Esqueça o calendário judaico-rabínico. Ele está errado. Eles anunciam o jubileu errado. Esqueça o jubileu católico. Eles contam de 25 em 25 anos. A Bíblia diz que é de 50 em 50 anos. Aqui diz assim, e consagrem o 50º ano, agora, anunciando a liberdade por toda a terra a todos os seus habitantes. Então esse é um ano de libertação. Escravos, endividados, presos, todos são libertos. Por quê? Porque chegou o fim de um ciclo. Irá começar outro. Isso na aplicação espiritual do que eram os jubileus passados. Ok? Então aqui diz assim, consagrem esse 50º ano, anunciando a liberdade por toda a terra a todos os seus habitantes. Será o Iovel. E essa palavra Iovel, que é o chifre do carneiro, que aponta para
coisas como o toque de libertação, o som da trombeta, é o momento para restituição, para que haja reparação, para que haja retorno, restauração. E aqui diz: e nesse 50º ano será um jubileu para vocês. Nesse ano não semeiem, nem colham o que cresce sozinho, nem juntem as uvas das vinhas podadas. Um pouquinho antes diz assim: será o jubileu para vocês. Cada um volte para a terra de sua propriedade, a sua família. Então, muitos têm falado sobre um reset vindouro, um reinício, uma espécie de reconfiguração de todo o sistema econômico mundial. Muito se tem anunciado já há alguns anos, desde esse problema que aconteceu em tempos recentes até o presente momento, é aguardado uma espécie de recomeço para toda a humanidade. Isso eventualmente vai chegar. E isso tem relação com essa época de jubileu, e aí nós vamos começar a entender que são ciclos que terminam, outros ciclos que se iniciam, mas há uma grande diferença se você segue o Criador dos céus e da terra e para aqueles que são do mundo, que pertencem a este século, que pertencem ao paganismo, ao mundanismo, que não tem uma aliança com o Criador dos céus e da terra. O que acontece é que nesse jubileu, onde para o povo de Israel havia um retorno para a sua terra, havia libertação, perdão de dívidas, é onde se encaixa plenamente algo diferente para o resto da humanidade. Nós temos que entender que estamos em terra pagã, em terreno inimigo. Nós não somos desse mundo, por assim dizer, dessa geopolítica secular. Nós não somos pertencentes a uma pátria terrena, a uma pátria secular, mundana. Nós somos cidadãos celestiais. Paulo deixa isso muito claro em Filipenses, em vários momentos, quando se trata de origem, onde você é um embaixador celestial, onde você pertence ao reino celestial. Tudo isso aponta para um vínculo muito além do que, por exemplo, participar ativamente na política de um país como o Brasil, qualquer outro, ser um ativista, ser um militante, ser alguém que defende ideologias, defende segmentos, defende sistemas humanos, vai muito além de pertencer a uma terra estrangeira. Ele fala de retornar para uma terra específica, uma terra muito especial. Que terra é essa? E aí nós chegamos em Jeremias, no capítulo 31, onde diz assim, no verso 16 em diante: isto é o que o Criador, Yahweh, diz: cessem seu lamento, sequem seus olhos, porque seu trabalho será recompensado, diz Yahweh. Eles retornarão da terra dos inimigos. Uma das promessas mais repetidas na Escritura, que são proféticas, são profecias ainda não cumpridas, é a do retorno meu e seu para a nossa pátria verdadeira, nossa pátria original. Onde é essa pátria? Ela é nas Américas? É na África? É na Europa? Ela fica onde? Na Ásia? Na Oceania? Não. Ela fala de uma terra chamada Canaã, onde emana leite e mel, onde foi prometido a Abraham, Isaac e Jacó uma herança, uma aliança que foi feita com o povo, um povo que também recebeu deveres, os deveres de guardar os mandamentos, cumprir a aliança essa que foi renovada pelo sangue do madeiro. E aí nós chegamos num ponto crucial do entendimento dessa profecia. O Criador anuncia nosso retorno para a nossa terra de origem. Note, Abraão não era lá da terra dos caldeus, de Nimrod, de Babilônia. Ele estava peregrinando lá. Ele teve que sair, embora sua parentela houvesse fixado residência lá. Note, o povo de Israel não era egípcio. Eles habitaram no Egito por quase 400 anos, mas eles não pertenciam àquele lugar. Note, nós temos antepassados e temos nós mesmos vivido por décadas ou desde o nascimento em vários lugares do mundo, mas nós não somos oriundos desses lugares. E se você faz um levantamento, pesquisa as origens do povo brasileiro, principalmente, são semitas, são hebraicas. Ou seja, no nosso DNA, feito aos nossos antepassados e relacionado às promessas das Escrituras, nossa herança é a terra de Canaã, é aquele local lá do Oriente Médio, hoje, que é tão visado e disputado por tantas nações. E existe um porquê disso. Porque a eternidade, a recompensa do mundo vindouro, se baseia na promessa dada a Abraão. Olha para a terra, vê até onde se estende, desde o Egito até o Eufrates. Do Nilo ao Eufrates, ali, do Mar Vermelho ao Eufrates, seria a possessão, a herança dos eleitos, dos escolhidos para todo
o sempre. Isso está diversas vezes repetido desde o Gênesis até o Apocalipse. Uma herança que virá dos céus, uma nova cidade, uma nova Jerusalém, e também uma herança na terra, onde ela será estabelecida, sobre o Monte das Oliveiras, Monte Sião, onde, primeiramente, nós teremos que fazer um processo de retorno, não só espiritual, mudar nossos paradigmas, nossos conceitos, nossa filosofia de vida, nosso estilo de vida secular, mas também se preparar para um novo céu, uma nova terra, onde em verdade habita justiça. O Apocalipse 18:4 diz algo muito forte para esse tempo em que estamos vivendo, onde está chegando uma grande mudança. Existe pela frente uma grande relocação, uma grande mudança de sistemas, uma grande transferência de fundos, uma grande relocação em massa de imigrantes, de povos, de nações, de uma parte para outra, devido à crise climática, conflitos, devido a vários problemas sociais e tantos outros fatores como doenças e tantas coisas que amedrontam a humanidade. E aqui Apocalipse 18, 3 em diante diz: porque todas as nações beberam do vinho da fúria do Pai, por causa da prostituição de Babilônia. Sim, os reis da terra se prostituíram com ela, e de seu amor incontido pelo luxo excessivo. Os negociantes da terra enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu dizer: meu povo, saia dela, para que vocês não participem dos pecados dela, para que não sejam infectados por suas pragas. Porque seus pecados formam uma massa pegajosa que alcança o céu, e o Pai se lembrou dos seus crimes. Então, o Criador fala repetidamente, Jeremias 51, Mateus 24, por meio do Messias, Apocalipse 18, saiam de Babilônia. Saiam de uma cidade idólatra, pecaminosa, violenta, promíscua. Saiam de um modo de vida maligno, sodomita, que não oferece esperança para a criação dos seus filhos e nem para a sua própria alma sobreviver espiritualmente. Então, a grande questão que nós devemos fazer diante dos ciclos finais que ocorrem agora, nesse período em que estamos, de setembro, agora agosto, setembro, o fim de um ciclo metônico lunar de 19 anos, desde 2007, de 50 anos de jubileu desde 77, de 70 jubileus, ou seja, 70 vezes 50, nós temos aí pelo menos 3.500 anos decorridos desde a entrada do povo escolhido na terra prometida, na terra de Canaã. E desde então aconteceram exílios, dispersões, houve o cativeiro assírio, babilônico, a destruição de Jerusalém, depois inúmeros conflitos que espalharam esse povo pelo mundo, e nós viemos parar aqui no Brasil. E o Criador está chamando o seu povo. A lua de sangue também é um memorial disso, que você é peregrino, é estrangeiro. A festa das cabanas e uma lua de sangue representa isso. Sinal da aproximação da redenção, do jubileu, libertação, restituição daquilo que nos pertence por direito, por origem, por herança. É uma representação de libertação também do pecado, de um modo de vida que não nos pertence, de uma forma de pensar maligna, pagã, secular, onde o Criador nos chama ao arrependimento, à santidade, onde nós estamos sendo convocados para um retorno total, físico, para uma terra a qual verdadeiramente nos pertence, espiritual, nossos corações voltados para o reino, para o céu, não para a política terrena, não para o secularismo, não para o mundanismo, para a pecaminosidade, e uma mentalidade de mudança que vislumbra um projeto diferente daquilo que o sistema acadêmico propõe, daquilo que o comercial, a propaganda propõe, daquilo que os profetas propõem, os mestres, os sábios deste mundo estão propondo. Que o Criador te guie, te abençoe e te guarde durante essa mudança de ciclo, de estação, de sistemas, e Ele nos conserve para si, no seu reino e na eternidade. Shalom, shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Até um próximo vídeo.